Vamos imaginar assim, o grande julgamento. A igreja nos ares, transformada, os seus corpos transformados. Os ímpios na terra. Satanás, os demônios, todos os seres rebeldes, inconversos, ímpios na terra. Julgamento, grande julgamento, será assim, pelo menos o texto vai indicar no Apocalipse assim: a condenação dos vivos e mortos que rejeitaram a Cristo durante a peregrinação na vida. A condenação de Satanás, do anticristo e do falso profeta. Feito isso, é minha visão, que daí ele vai dizer aqui, o Liadinho leu, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Grande julgamento. Deu o mar os mortos que nele estavam. Aqui tem uma interpretação. É uma interpretação, pode ser, pode não ser. Luiz Guimarães vai entrar nessa daí, né? Há uma interpretação, pode ser, pode não ser, que o Hades esteja num lugar espiritual abaixo do leito do mar. Diz que lá tem ET também. É o quê? ET? Não duvido não. Então, o reino dos mortos é esse lugar etéreo, espiritual, e que se localiza abaixo do leito do mar mais profundo. Bom, é possível. Se for isso, não é heresia se não for também. Seria uma espécie de abismo. É um abismo, como diz ali, deu o mar aos mortos, como se o mar, Delma, fosse o portão do Hades. É possível? Pode ser, porque o céu também não está acima da estratosfera, também não é um lugar espiritual, acima da estratosfera? É. Assim também, então, o inferno ou o Hades pode ser abaixo do rio, do mar mais profundo, e é de lá que os mar vai dar os seus mortos. Então, eu passo uma interpretação, se for, se não for, não sei mais. É uma resposta que eu acredito que é bom a gente dar quando alguém perguntar por que o Apocalipse fala que os mortos, aí alguém vai falar, somos afogados? Não tem sentido de ser. Né? Então, não diz os mortos que morreram afogados, diz os mortos. Se fosse os que morreram afogados, então eu acredito que a Bíblia diria. E todos os que morreram afogados, não. Diz apenas que os mortos, o mar. Olha lá o texto, pessoal. Porque são almas. Né? Exatamente. Olha o que diz o texto. Deu o mar os mortos que nele estavam. Como se, de fato, o mar, ele é essa localidade onde o Hades pode estar. Entendeu? Então é isso aí. Então, todos estarão. O julgamento acontece. Aí nós temos a renovação do novo céu e nova terra, que a gente vai ler agora. A terra sendo restaurada por fogo, a aniquilação de qualquer sinal de maldade e pecado, pois a terra, como vemos, está contagiada pelo pecado e ela mesma geme querendo ser restaurada. Esse julgamento é aquele também de Mateus 25? É aquele de Mateus 25. Separa.
é aquele de Mateus 25. Porque, na verdade, os evangelhos, eles vão trazendo fragmentos da escatologia. Então você pega uma coisa aqui, pega uma coisa ali e você junta. Então esses fragmentos da escatologia, ele é a coisa mais interessante que tem. Sim. Então só para mim dar uma variada. Nós estamos no milênio. Ok. Aí o Foi bom você falar, foi bom você falar. Então faz a linha para nós. Então nós estamos aqui. Poxa vida, eu esqueci de marcar. Puxa, isso aqui. Obrigado, Nil. De nada. Eis que não foi carne e sangue que tu revelou, Oh. mas o meu Pai que está no céu. Parou. Olha lá. Sério, cara, eu tinha esquecido. Deus fez você lembrar. Vamos ler 1 Tessalonicenses. É fantástico. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses. Então nós já saímos da primeira morte, né? Perdão, 2 Tessalonicenses. Eu vou ler aqui. Obrigado, Nilton. Nossa, você foi maravilhoso. Amém. 2 Tessalonicenses diz assim. 2 Tessalonicenses 2:1. Não está aí não, então você marca aí. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós nos exortamos. Ele acabou de falar disso na carta anterior. É interessante, né? A gente fala, a gente interpreta que Cristo veio nos buscar, mas na verdade é a gente que vai encontrar com Ele. Interessante. Pelo menos isso, das duas, o que é bíblico é o encontro nosso. A linguagem. É a linguagem. A que não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito não espírito entidade, espírito estado de ser, de pensamento, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, aquilo que eu falei na aula anterior, supondo que tinha chegado o dia do Senhor. Certo, Bela? Não é ainda. Aí ele diz: ninguém de modo nenhum vos engane. Por quê? Isto não acontecerá, ou seja, a parousia, sem que primeiro venha a apostasia, eu expliquei para vocês, e seja revelado o homem da iniquidade e o filho da perdição. Então tem duas coisas que vão anteceder a parousia: a apostasia e o surgimento do homem, que é o anticristo. Por isso que esse, Giovanni, com todo respeito, é desonesto a gente falar que Jesus pode voltar amanhã. É desonesto, porque não é isso que Paulo disse. Mas ele pode voltar amanhã para você. Não, mas não é escatologia. Não é escatologia. Nós estamos falando de escatologia. É, né? Morreu as portas. Não, então, mas na escatologia, Paulo está dizendo que a volta de Cristo não vai acontecer sem que primeiro tenha apostasia. Deixa eu falar aqui, é uma desonestidade teológica, não é de caráter. Não é desonestidade de caráter, é desonestidade teológica. Aí ele fala: porque não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Também já falei sobre isso, no coração do homem. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? Olha que escatologista, nem Pedro, que andou com Jesus, é escatologista. Ele só escreveu alguma coisinha, mas a profundidade foi de Paulo. E agora, olha lá, e agora sabeis o que o detém. Quem detém? A chegada do anticristo. Que o anticristo vai ter o seu império.
principal desse texto que nós estamos lendo? Quem é o ator principal do texto que nós estamos lendo aqui? Quem é o personagem principal? O anticristo. Paulo está falando dele. Quando ele diz assim, ó, e agora sabeis o que o detém, esse artigo definido masculino, é em relação a quem? É o que acabou de falar. De quem que ele acabou de falar? Do anticristo. Agora, sabei que o que o detém. O que o detém? O que o detém? O evangelho que é do reino. O porquê que o anticristo ainda não chegou? Porque tem uma coisa que o detém. O que o detém? A igreja. A igreja. Por quê? Deixa eu ver aqui. Quem é que vai levantar o anticristo? Quem é que vai levantar o anticristo? Satanás. Por que ele não levanta agora? Porque tem algo que o detém. O que o detém? É a igreja. O que é a igreja? É o reino de Cristo. O que é o reino de Cristo? É o Edesão. Poderia se dizer que é o Espírito Santo presente. É o Espírito Santo presente na pregação do Evangelho. Então, o que detém a chegada do anticristo? Satanás está amarrado, meu, não pode fazer. Tem uma coisa que o detém, que de fato é a pregação do Evangelho, que o reino de Deus está aqui. Então, o reino de Deus está aqui, o Evangelho está sendo pregado. Quando o Evangelho é pregado, o reino de Deus está sendo anunciado. Quando há conversões, o reino de Deus vai expandindo. Então, ele não chega porque aqui já está ocupado. É o que o José falou ali agora para mim. Como é que é? Já. O já e o ainda não. O que é o já e o ainda não? O já é que o reino de Deus está aqui. Ainda não é porque ele não está no seu caráter definitivo, ele está provisório. Ele está e não está. Ele está no caráter provisório, mas em caráter definitivo ainda não. E caráter provisório impede que Satanás levante o anticristo. Então, vocês agora sabem o que o detém. O que é que o detém? A igreja. Ok? Olha lá. Com efeito, verso 7. O mistério da iniquidade já opera. Qual é o mistério da iniquidade? As ideias do anticristo. O espírito do anticristo. O espírito do anticristo já existe desde o século I. O espírito, não ele. E por que ele ainda não chegou? Porque quem vai levantar ele não pode. Amarrado? Olha lá. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. O que vai sair da boca do Cristo? Apocalipse 19, que a gente estudou semana passada. Uma espada de condenação. E destruirá pela manifestação da sua vida. O aparecimento, olha lá, gente, por isso que a gente tem que estudar a Bíblia bem assim. O aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. O Paulo antecipou João em 40 anos. Ele escreveu Tessalonicenses no ano 51. João escreveu Apocalipse no ano 100. Nós estamos falando de 50 anos. Ele antecipou a escatologia joanina em 50 anos. Mas o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É aqueles restantes dos mortos que não reviveram. E por esse motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Agora veja, o que o detém? O que agora, aqui, termina o milênio aqui e começa outro império aqui. Qual é o império que começa aqui?
reino eterno. Não. Terminou, na visão milenista. Terminou o milênio? Terminou. Quando o milênio terminar, o anticristo então vai aparecer. Porque o Cristo detém a presença da igreja através da pregação do Evangelho. Quando ele chegar, a igreja estará presente, mas a igreja, ela não vai mais dentro daquela perspectiva de reino de Deus, porque ela vai proclamar denúncia. Então o Evangelho, ele vai ser um Evangelho de denunciar, ele é o anticristo. Nesse momento, e por um breve momento, o reino de Deus será tirado. O milênio vai acabar, para que tenha a oportunidade do anticristo e Satanás levantar o império. Vem o império, aí na metade do império tem a marca, a grande tribulação e finalmente... É nesse ponto aí que a cabeça da gente dá um nó. Só que é o seguinte, a nossa cabeça dá um nó. Ou seja, pós o milênio, É o reino do anticristo. espiritualizando. Exatamente. Aí é que vem os 7 anos proféticos. Aí vem os 7 anos que eu acredito que seja até mais, que é um número perfeito. 7 é um número perfeito. Então, a igreja presente estará, mas ela estará presente simplesmente por uma ação sobrenatural de Deus, como Deus agiu no Antigo Testamento. Aí a questão do Raul levantou o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai mais cometer ninguém, mas o Espírito Santo vai sustentar a igreja. Aí a gente vai em 11, que a gente já estudou, são as duas testemunhas, que estará pregando e denunciando o anticristo. Então, o Espírito Santo não converte, mas o Espírito Santo mantém a chama da igreja viva. E você falou, é difícil conceber, porque a nossa mente, ela produz um certo pensamento que a gente entende que é o correto, mas nem sempre acontece do jeito que a gente imagina. Deus tem os seus planos, como Deus também tem as suas saídas. Deus sempre tem as suas saídas. Porque, o Espírito Santo ele não vai ser retirado, né? Ele vai estar então. Então, a interpretação é que o Espírito Santo vai sustentar a igreja devido a tanta aprovação que vai ter. O que o Espírito Santo fazia em relação à pregação e conversão do Evangelho, agora o Espírito Santo vai soprar a vida na igreja, para a igreja continuar viva. A igreja vai estar mesmo sofrendo, mas... A igreja vai estar sofrendo, mas ela vai estar viva, exatamente. Vai sobreviver. Ela vai sobreviver. Por que ela tem que estar aqui? Ela tem que estar aqui porque o fim não chegou, está chegando, tem que ter o povo aqui. E a profecia vão se cumprir. Chegando em Apocalipse 21, sim, querido. Quando é que o diabo vai ser preso definitivamente? Lançado? Não, aí o Paulo falou aqui, ó. O tacho de caldeirão. Mas, eita, é o que Paulo falou aqui, ó. Versículos 5, 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aí fala sobre Satanás e tal. Então, a derrota final de Satanás é desse grande julgamento, que vai acontecer quando ele estiver aqui, voltado, com a igreja transformada, ressuscitada, transformada, com o Senhor dos ares. Isso a gente acabou de ler em 20, verso 10. Apocalipse 20, verso 10. E o solto? Quem? No finalzinho ele vai ser solto, enganará. Não, então no finalzinho do quê? Do milênio. Do milênio. Lá você vai ler Apocalipse capítulo 13. Ganhará uma multidão, seria no final do milênio. Exatamente. Antes da segunda volta. Porque a segunda vinda é o final de tudo. Não tem mais para onde, não tem mais nada a acontecer. No amilenismo, o Cristo voltando, não tem nada mais depois dele. Aí começa o estado eterno. Então, Cristo voltou é a última coisa. Nós, dentro do princípio amilenista, não acreditamos que vai ter um milênio agora. E entre uma das questões é essa: como que vai ser possível uma pessoa com o corpo glorificado se relacionar com quem não está glorificado? É uma das questões que se levanta. Outra questão
que se levanta: por que que Cristo vai querer reinar lá no Monte das Oliveiras, ou em Jerusalém, 1000 anos, no reino literal, como ele reina no universo hoje? Então é outra questão que não fecha dentro do princípio amilenista. Tem outras perguntas que, quando eu era pré-milenista, eu fazia essas perguntas e eu não achava a resposta. Aí eu continuei estudando, eu estudo isso aí mais de 40, 30 anos. Mas o lógico pentecostal tem resposta para isso. É. Aí vai dar uma resposta. A resposta que ele dá é, por exemplo, porque no milênio literal, Deus há de cumprir as promessas das alianças abraâmica, palestina e davídica que ele ainda não concretizou. Então, aí quando você para, com todo respeito, quem sou eu para falar dele? Do Pentecostes, do rito de Pentecostes. Mas quando você tem que resgatar coisas do Antigo Testamento, você quase que volta para lá de novo. Porque Cristo é resumido de todas as alianças. Aliás, né, quando ele levanta o cálice, ele diz o quê? Essa é a nova, não tem mais. Ele fala das 4 também. Ele fala das 4. Sim. E Só que coloca essa. a nova aliança como proeminente e a perpétua. Pois é, mas essa aliança, todas elas se diluem nela. É isso que o premilista ele faz. Ele vai seccionando. Sim. Mas dentro dessa perspectiva, essa é a nova e eterna aliança. Todas as outras estão no cálice, estão em Cristo. Mas enfim, mas é um debate. Ele coloca as 4 alianças, vamos dizer assim, se concretizando literalmente no período milenial, onde Cristo governará a partir Então, mas essas alianças são soterológicas, elas não são escatológicas, elas levam para o Cristo e não para o reino milenar, mas é a interpretação que se dá. Né? Então, para ele é escatológico. Não, é escatológico, mas o monergista é assim. Então, crê-se que tudo se cumpriu em Cristo, todo a história das 70 semanas de Daniel. Tinha um professor aqui, eu amo aquele homem de paixão até hoje, ele está aposentado, um companheiraço, foi professor aqui, excelente professor, com certeza. E ele é pré-milenista. Aí ele falava assim: não, irmão, não, irmão, tem uma semana ainda para se cumprir. Eu falei: pastor, se tem uma semana para se cumprir, o Velho Testamento está aberto, ele já fechou. Aí a gente tinha um debate muito legal. Ele está vindo aqui para o Brasil, ele mora no Canadá, mas eu vou fazer questão dele vir aqui ministrar um curso para vocês estudarem. José, ele é maravilhoso, José. Falando de Apocalipse 21, Dá mais que ele é pré-milenista. ixi, ele é pré-milenista. Ele é pré-milenista, mas assim, pré-tribulacionista. até o osso dele. Aí eu falo assim: tá vendo? O camarada aqui, Está desviando. eu acho que ele é batista de origem, mas se envolveu com a presbiteriana. Né? Como é que é o nome dele? José Orr. Ele é filho de missionários ingleses, entendeu? Então ele fala português e inglês com perfeição. Batista cresceu um pouquinho mais. Vamos ali, Apocalipse 21. Os presbiterianos são milenistas igual a vocês, luteranos. Não, o luterano. A maioria dos presbiterianos, estou falando IPB, tá? IPB e IPI. Rapaz, eu conheço. Da renovada. Então eu preciso conhecer, viu, Giovanni? Eu preciso conhecer esses aí, porque a maioria é tudo pré que eu conheço. Não, assim, pelo menos os grandes teólogos da IPB no Brasil. O Augusto Nicodemos, ele é. O Hernandes é. Leandro Lima, vários deles são milenistas. Ou seja, no seminário presbiteriano do Brasil, a perspectiva proeminente não é pré-tribulacionista, é a milenista. 21 de Apocalipse, vamos ler ali? Daqui a pouco é almoço. A quem dera. Vamos ler versículos de 1 a 5. Vamos ler, irmãos? Apocalipse 21, 1 a 5. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Pode continuar? Pode. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma
uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Gente, após o julgamento do grande trono branco, do capítulo 20, João vê um novo céu e nova terra. Os estudiosos debatem se isso significa que toda a criação será destruída e refeita, ou que Deus recondicionará a criação. A terminologia usada parece surgir uma renovação. João vê a nova cidade de Jerusalém descendo sobre a terra e vozes celebrando o relacionamento restaurado entre Deus e o homem. Então preste atenção. Cidades são pessoas, não são prédios. Quando ele fala que a cidade descia do céu, essa cidade desceu do céu quando? Quando Cristo estava vindo e as almas vieram com ele. Essa cidade. Cidades são pessoas. Onde que estão essas almas hoje? No céu. Há uma cidade no céu hoje. Que cidades são essas que estão? Que cidade é essa que está no céu? São as almas dos crentes. É a Nova Jerusalém. Essa Jerusalém vai descer com Cristo. Pelo menos isso que ele vai dizendo. Ele vai dizer ali: e vi também a cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu. Claro, desceu com Cristo, da parte de Deus, ataviada como noiva. Então, a noiva vai vir, juntar-se com a noiva que está aqui. E serão todos, aí é o que você falou, das bodas do Cordeiro, casamento do Cristo com a igreja, de maneira perfeita. E ele vai dizer ali, deixa eu ver aqui. A cidade eterna não é somente o lar da noiva, ela é a noiva. A cidade não é edifício, mas pessoas. A cidade é santa e celestial. Ela desce do céu, sua origem está no céu. Ele foi escolhido por Deus. João agora vai contemplar o esplendor da Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Alguém pode dizer para nós aqui? A glória de Deus habitava no Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. A glória de Deus habita nos crentes, mas a igreja glorificada, a noiva do Cordeiro, terá sobre si a plenitude do esplendor de Deus. O Shekinah de Deus vai brilhar sobre ela eternamente. Assim como a lua reflete a luz do sol, a igreja vai refletir a glória do Senhor. Continuando. Agora vai. Quem lembra nós, Giovanni? O tabernáculo de Deus significa Deus convivendo com o seu povo. No Velho Testamento, a presença de Deus estava no tabernáculo, depois no templo. Mas, depois que o véu do templo foi rasgado, Deus veio para habitar na igreja. O Espírito Santo enche agora não um edifício, mas os crentes. Na Nova Jerusalém não haverá templo, porque a igreja habitará em Deus e Deus habitará na igreja. Hoje Deus habita em nós, então vamos habitar em Deus. Isso é plena comunhão. Quando o texto diz, irmãos, olha para mim, quando o texto diz novo céu e nova terra, ele está falando, o texto, de novo céu e nova terra físico. No grego, ouranos, céu. Ouranos é o céu físico. Assim como é o firmamento. Assim como é o firmamento. Então, preste atenção aqui nessa interpretação. Deus vai fazer novo céu e nova terra. Por que ele vai fazer novo céu e nova terra? Porque a terra como está, ela não é a terra que Deus criou. O novo céu. Calma. Criou em que sentido? Devagar que você não me deixa respirar. Brincadeira. Porque a terra primeira que Deus criou, ela já tinha sido destruída
Deus reformou a terra e pôs Adão e Eva. Quando eles pecaram, aí acabou com o resto de vez. Essa terra como está, aí eu vou falar a palavra que o Giovanni usou na primeira aula. Essa terra como está é a terra da rebeldia e dos rebeldes. E a gente está aqui, olha um cristão, hein? Eu vivo numa terra rebelde, com rebeldia, num sistema criado contra Deus. Olha o problema que a gente tem. Por isso que a gente sofre tanto aqui. Porque a gente vive numa terra que não é nossa e estamos inseridos num sistema que não é de Deus. Caído. E nós vivemos num sistema caído, mas fazendo certo. Percebe? Então veja, quando a terra o diabo for destruído não, né? Quando ele for lançado do lago de fogo, e quando todas aquelas coisas acontecerem, então agora nós, é minha visão agora, ok? Eu vejo que nós no céu, a igreja arrebatada com Cristo no céu, nós iremos ver toda a transformação da terra. Nós vamos ver Deus recriando a terra. 1 Pedro capítulo 3, exatamente. Sem praia. Sem praia, esquece. Veja, eu vejo, no mar não existe mais, eu vejo que a igreja vai contemplar a transformação nos ares. Aí você vai falar, onde nos ares? Pode até ser na estratosfera. E a gente vê aquele globo pegando um fogo, mas um fogo purificador. A gente percebendo tudo isso nos ares, e no grego é aer, que é o espaço entre a terra e o sol. Não é no ar, não é na atmosfera, é na estratosfera, é no aer, é no espaço entre a terra e o sol. Nós contemplamos Deus refazendo a terra. E essa é o que eu acredito, porque os textos me levam a acreditar assim. E quando ela estiver restaurada, novo céu, nova terra, a igreja vai descer aqui. Minha opinião. A igreja vai descer. E ali habitarei com eles, e eles comigo. Não vai precisar do sol, porque a minha glória. Era isso que Deus tinha projetado antes. Desde o início. Exatamente. É a restauração. É a restauração. Porque se Deus não vai querer que a gente more na terra, mas no céu, por que Ele faria um novo céu e nova terra? Cara, é muito detalhezinho, né? Porque diz que não vai haver casamento, não se dá casamento, então parece que não vai ter mulher, não vai ter mais filho, encerrou a criação, é só esses aqui. Mas é só esses aqui, meu Deus. Agora veja, olha que interessante. Esses que vão vir, né? Alguém pode ler isso aqui, por favor? Isso aqui eu acho que é importante a gente ler. Alguém lê para nós? O jardim perdido no Éden é o jardim reconquistado no céu. Lá o homem foi impedido pelo pecado de comer da árvore da vida. Aqui ele pode se alimentar da árvore da vida. Lá ele adoeceu pelo pecado. Aqui ele é curado. É aqui, é verdade. Está errado ali, é aqui. Aqui ele é curado do pecado. Lá ele foi sentenciado da morte. Aqui ele toma posse da vida eterna. No jardim do Éden havia 4 rios. Nesse jardim celestial há um único rio, o rio da vida. Ele foi do trono de Deus. Ele simboliza a vida eterna, a salvação perfeita e gratuita, o dom da soberana graça de Deus. Por onde ele passa, ele traz vida, cura e salvação. O rio da vida simboliza a vida abundante da gloriosa cidade. Isso. O trono fala da soberania e do governo de Deus.
Olha que coisa linda. Nesta cidade, verso 4, eles enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor algum. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. Que primeiras coisas? Governo do homem. Governo caído. Governo caído. E aquele que se assenta no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eu vou fazer de novo isso aqui, para vocês habitarem e eu habitar com vocês. Escreve, porque estas palavras são verdadeiras. Versículo de número 7 e 8. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu serei Deus, ele será filho. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. No verso 9 em diante, ele está falando como é que é esta cidade, a cidade gloriosa, protegida, guardada, liberta. Irmãos, deixa eu compartilhar uma coisa especial. Eu acredito que nós estaremos morando nesse planeta renovado, restaurado. A fala de Isaías 64, que o lobo habitará com o cordeiro, não interpreto como o reino do milênio, porque ainda no reino do milênio tem o pecado, mesmo nos modos literais, para quem acredita. Então eu acredito, pegando esses textos, que essa terra vai ser aquela terra que Deus projetou antes da rebeldia. Com animais e tudo. Eu acredito que com animais. Por quê? Porque o homem dominando os animais. o homem, não somente nesse sentido de domínio, mas da criação, vivendo numa harmonia plena e perfeita, como era para ser. Agora você vai falar bem assim: ah, mas o testemunho de Jeová acredita nisso. Não é bem assim não. Não é bem assim não. O testemunho de Jeová, ele diz que Deus vai reinar no céu com 144 mil, e os ímpios é que vão ficar aqui. É isso que diz a teologia do TJ. Não é isso que pelo menos os textos vão indicar, porque pelo amor de Deus, eu vejo com a claridade: eu habitarei com eles, não precisarão mais do sol, nem da lua, porque a glória de Deus vai iluminar. Lembra, qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz, mas o sol só apareceu no quarto dia. Que luz que era essa? A luz da glória de Deus. Por que essa luz se apagou? Porque o homem pecou, o povo que andava em trevas. É isso aí, né, Giovanni? Agora viu a luz. Isaías tem um versículo tão lindo, tão maravilhoso. Isaías tem um texto, agora eu não vou me lembrar. É uma referência que talvez poucas pessoas lembram desse texto. Que a luz da cidade de Deus ilumina como 1000 sóis. Até porque os nossos olhos serão. Exatamente. A luz por que eu vou poder aguentar a luz da glória de Deus? Porque eu vou estar no corpo glorificado. O corpo que não está mais sujeito ao pecado. Eu vou poder ver Deus como Ele é, porque eu estarei no corpo glorificado, tal como foi o corpo de Jesus. Habitaremos, é a minha crença, habitaremos nessa terra numa harmonia com Deus, como era para ser no início, e que não foi. De uma terra perfeita, e que se perdeu essa perfeição. E o Apocalipse 22 vai na mesma linha. Deixa eu ver aqui. Até porque não vai existir o tempo, né? Não precisa. Você deseja estar num lugar, você já vai estar. E outra coisa, Raul, Não vai existir distância. o templo, Deus vai habitar no meio da igreja, dentro da igreja. A igreja é esse templo. Por isso que o João não viu o templo, né? Olha lá, vamos servir aquele que nos serviu e deu sua vida por nós. Os salvos entrarão no descanso de Deus. Os salvos descansarão de suas fadigas
não porém de seu serviço. Na Nova Jerusalém vamos ter intimidade com o Senhor, contemplarão a sua face. O que mais ambicionamos no céu não são as ruas de ouro, os muros de Jabalá, mas contemplar a face do Pai. Céu é a intimidade com Deus. Esta é a esperança e meta da salvação, contemplação de Deus. Né? O João vai tentar descrever Jerusalém, né? Esse é Apocalipse 21 que eu praticamente falei com vocês sobre isso. Agora eu quero entrar. Esta Nova Jerusalém é a igreja de Deus em seu estado novo e perfeito, a igreja triunfante. Sua bem-aventurança veio totalmente de Deus e depende dele. A presença de Deus com o seu povo no céu não será interrompida. Ele habitará com eles continuamente. Todos os efeitos de problemas anteriores serão eliminados. Romanos 8 fala que a terra deseja a salvação e ser redimida. Esse eu já falei com vocês. E no Apocalipse capítulo 22, vamos ler ali? Olha que fantástico. Versículo de 1 a 5. Cada um lê um versículo. Começa aí com a Rose. Está com a Bíblia? Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E nunca mais haverá maldição nela. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Veja que interessante, vamos aqui. No meio da praça, ou nessa cidade, ou no planeta que a gente vai viver, vai ter uma praça. O rio estará passando, não tem mar, mas vai ter rio. É o rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. O que o João está falando? Cura para os povos. Primeiro, cura, porque quem contemplará um novo céu e nova terra, ele não é uma nova pessoa, ele é uma pessoa que era antes, só está transformada. Glorificado. Ele não é uma pessoa que começou do zero ali. Ele é um anjo, é um ser humano que teve uma história. Só que ele está glorificado. Agora olha que interessante. Cura para os povos. Outra a revelação interessante. Os povos continuarão sendo com as suas próprias características e etnias. Não seremos todos brancos, não seremos todos negros. Nós seremos brancos, negros, amarelos, asiáticos, de todas as... O que vai mudar não é a aparência, mas a estrutura do corpo do ser. Mas as características de etnia serão preservadas. E por que cura dos povos? Porque os povos que eram cristãos vivendo nesse mundo caído sofreram. E agora eles estão curados. Por isso que fala da cura dos povos, porque não vai ter doença lá. Alguém vai dizer assim, mas se não vai ter mais doença, por que eles vão ter que comer daquela folha que cura? Não, ele não está falando daquele dia, ele está dizendo que os que sofreram quando viveram no primeiro céu e na primeira terra, lá no segundo novo céu e na nova terra, eles serão curados. É isso que o João está dizendo. Nunca haverá nenhuma maldição, nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os servos o servirão. Essa é a tônica do Antigo Testamento, né? A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar o povo santo para o fim. Gostou dela? Então eu vou ler tudo aqui que eu escrevi. As profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazer a curiosidade intelectual. Cara, quando se converteu, na minha época de conversão, o primeiro livro que as pessoas queriam estudar era o Apocalipse. Não sei se vocês já aconteceram com isso, não é? Eu quero estudar Apocalipse. Rapaz, nem eu sei, vamos estudar João. Na minha foi João.
Já é, né? Não vem com essa não. As profecias do Apocalipse não foram escritas para satisfazer a curiosidade intelectual quanto ao futuro. Foram escritas para que a igreja seja capaz de viver dentro da vontade de Deus. A profecia não é apenas para informar sobre o fim, mas para preparar o povo santo para o fim. No final do capítulo 21, João descreveu a beleza da Nova Jerusalém. Aqui ecoa o estado original do Jardim do Éden. Eu vou mandar esses slides para vocês, tá bom, meus irmãos? Acabou. Amém? Todos. Amém. Não, eu vou mandar todos. Só um instantinho.